O anime começa com a Momo Ayase, uma garota do ensino médio, discutindo com o namorado. Ele tá pedindo dinheiro emprestado, e ela, irritada, tenta dar uma surra nele. Mas o cara se esquiva, chuta ela pra longe e ainda manda real de que já tá cansado dela. Mais tarde, Momo fica arrasada por ter terminado seu primeiro namoro e vai desabafar com as amigas. Elas, claro, perguntam o que ela viu no cara, e Momo explica que ele era forte e se parecia com Ken Takakura, um ator que ela admira há tempos. Depois, Momo tá andando pelos corredores da escola, ainda meio na bad por causa do término, e pensando se algum dia vai encontrar outro cara forte igual ao ex. Ela passa por uma sala e vê um grupo de garotos tirando onda com o nerd que tá lá quieto na dele. Eles jogam bolinha de papel na mesa do cara, mas ele só tenta ignorar. Momo não aguenta ver essa cena e decide sentar perto do nerd. Ela encara os valentões com um olhar desafiador e, depois que eles saem, tenta puxar assunto com Okarun. Pergunta o que ele tá lendo, mas quando vê que é sobre alienígenas, fica entediada e sai da sala, pensando que aquele papo não tem nada a ver com ela. Enquanto Momo segue seu caminho, ainda cheia de estresse, percebe que Okarun a seguiu e começa a falar que, só pelo fato de ela ter falado com ele, isso deve significar que tá apaixonada. Momo, meio irritada, deixa claro que não quer ser amiga dele nem nada, mas Okarun insiste, dizendo que ela deve gostar de ocultismo por ter mostrado interesse na revista dele. Momo, então, explica que não acredita em alienígenas, mas o nerd não desiste e continua o papo, falando sobre fenômenos não identificados e mostrando uma matéria da revista dizendo que o exército dos Estados Unidos reconheceu oficialmente esses fenômenos e até reforçou a força espacial. Okarun, todo empolgado com o assunto, conta que o Japão também criou uma força de defesa aeroespacial recentemente, sugerindo que estão se preparando para uma guerra no espaço. Ela perde a paciência e desconta o estresse nele, reclamando do papo. Logo depois, Momo percebe que pegou pesado e pede desculpas, tentando aliviar o clima. Para tentar se redimir, ela diz que ela acredita em fantasmas, o que acaba irritando Okarun, já que ela estava tentando ser gentil com ele. Ela conta que sua avó é médium e pergunta se ele já viu um exorcismo, explicando que as pessoas possuídas chegam a ter convulsões. Okarun, bem cético, responde que tem doenças que causam convulsões, então isso não prova a existência de fantasmas. Momo, irritada, pergunta se ele já pegou carona com algum alienígena. A discussão continua sobre as crenças de cada um, e as amigas de Momo veem os dois juntos, se perguntando se ela finalmente desistiu dos caras musculosos e resolveu ficar com o nerd. Após mais uma rodada de provocações, e eles decidem ir a um hospital abandonado à noite. O lugar, segundo Okarun, é um santuário de aliens. Ele diz que, segundo boatos, se você chamar um alien no telhado, será abduzido. Momo, com um pouco de medo, liga para Okarun enquanto explora o hospital e pergunta se algum alien já fez experimentos nele. Okarun responde que pode ser possível, mas as memórias dos abduzidos costumam ser apagadas. Momo, sem acreditar, zomba dele, perguntando como ele pode acreditar em alienígenas se nunca nem viu um. Enquanto isso, Okarun avisa que chegou ao local que Momo falou, um túnel assustador conhecido como um ponto espiritual. Ele entra no lugar escuro, tentando disfarçar o medo e prometendo que vai provar que fantasmas não existem. Okarun, meio irritado, questiona Momo se ela já viu um fantasma, criticando o fato de ela falar com tanta convicção sem nunca ter visto um. Momo lembra que já tinha falado que sua avó é médium e explica que foi criada por ela porque não tem pais. Ela conta que sua avó a fazia realizar um ritual de boa sorte sempre que ela saía de casa, o que a fazia ser zoada pelos colegas, inclusive pelo garoto de quem ela gostava. Momo admite que, depois de um episódio onde foi ridicularizada, ficou com raiva da avó e culpou o ritual estranho pelo garoto não gostar dela. Desde então, parou de fazer o ritual e se afastou da avó. No entanto, recentemente, ela percebeu que sua raiva não era realmente por causa do garoto, mas sim porque ele zombou da sua família. No fundo, Momo sempre adorou a avó e respeitava o trabalho dela, e isso acabou reforçando sua crença em fantasmas e no mundo espiritual. Momo continua a conversa, perguntando por que Okarun acredita em alienígenas. Ele explica que, ao contrário dela, não tem um motivo específico, afinal, você não precisa de uma razão para gostar de algo. Momo concorda e repara que ele parece mais à vontade conversando pelo celular. Okarun admite que é mais fácil falar assim com ela. De repente, ele nota algo estranho no chão e, quando olha para frente, vê uma velha fantasma. Apavorado, começa a correr, tentando se convencer de que era só uma velha comum. Momo, ouvindo o desespero dele pelo celular,
diz que a fantasma é conhecida como Vovó Turbo e que, se alguém perder uma corrida contra ela, será amaldiçoado. Nesse momento, a fantasma alcança Ocaron e a ligação começa a dar interferências. Momo, preocupada, corre em direção à saída do hospital para ajudá-lo. Porém, de repente, as luzes se apagam e ela se vê cercada por alienígenas, que rasgam suas roupas e a atacam. Quando Momo acorda, está amarrada, e 3 alienígenas se apresentam como Serpianos, do planeta Serpo. Eles afirmam ser pacíficos, mas Momo questiona suas intenções, já que atacaram uma garota e rasgaram suas roupas. Um dos Serpianos explica que a espécie deles só tem machos e se reproduzem por clonagem, mas isso não permite evolução biológica. Por isso, eles querem obter as funções reprodutivas humanas, precisando extrair o útero de uma mulher para estudar. Momo entra em pânico ao ouvir as intenções dos alienígenas e tenta escapar desesperadamente. Os Serpianos usam telecinesia para tentar controlar suas ondas cerebrais, mas Momo resiste. Mesmo assim, os alienígenas decidem continuar com os planos quando, de repente, uma figura sinistra sai do celular de Ocaron e ataca um dos Serpianos. A criatura é a Vovó Turbo, e Ocaron aparece, pedindo desculpas a Momo por não ter chegado antes. Ele explica que foi amaldiçoado pela Vovó Turbo e que ela assumiu o controle do seu corpo. Desesperado, ele conta que não está no controle de si mesmo. Os alienígenas, então, se transformam em suas verdadeiras formas e tentam lutar contra a Vovó Turbo. Após derrubar um dos Serpianos, a fantasma é arremessada contra a parede. Os alienígenas comentam que nunca viram um humano tão violento quanto Ocaron. Ele volta a ter controle sobre o próprio corpo e desabafa, dizendo que sempre quis conhecer alienígenas porque nunca teve amigos e pensou que talvez extraterrestres pudessem ser seus amigos. Mas, apesar de chamá-los desde o ensino fundamental, nenhum apareceu, e as outras pessoas sempre zombavam dele por isso. Mesmo assim, Momo o protegeu, e por isso ele promete que quem tentar machucá-la vai ter que enfrentar ele primeiro. Um dos Serpianos que ainda estava de pé comenta que não podem ser amigos de um humano tão violento quanto Ocaron, além de que eles precisam mais de uma humana mulher. Então, o alienígena volta a se concentrar em usar telecinesia em Momo, que mais uma vez luta para resistir ao controle de suas ondas cerebrais. De repente, Momo começa a lembrar de um dia da sua infância, quando sua avó pediu para ela fazer o ritual de boa sorte, mas Momo se recusou, dizendo que seus colegas tiravam sarro dela todos os dias por causa disso. Sua avó insistiu, explicando que, ao expandir o Ki, você se protege de coisas ruins, não se machuca e não fica doente. Ela explicou que, primeiro, você coloca força na barriga e depois imagina o Ki disparando para o topo da cabeça. Momo tentou fazer o ritual como sua avó pediu, mas ao lembrar das provocações dos colegas, se irritou e disse que nunca mais faria aquilo,